Boa noite, boa noite. Boa noite a todos da família S. Juntos somos mais fortes. Daqui a pouco aí, nosso amigo Charles. Também teremos a participação da doutora Kézia. Juntos somos mais fortes, pessoal. Entrei cedo aqui, pessoal, para vocês já irem mandando o link para todos que nós vamos trazer aqui hoje. Olha, é algo maravilhoso, hein? Forte, forte, forte. Família GAS. Aí já entrei cedo para vocês poderem mandar o link. Daqui a pouco nosso amigo Charles também estará aqui juntamente conosco. A doutora Kézia também. Nós temos o Beto hoje também que vai participar juntamente conosco. Tá bom, pessoal? Aí já entrei cedo para você poder ir enviando o link. Envie o link aí para os seus amigos que são da GAS, clientes. Para todos que você conhece que é da GAS. Boa noite, Elisete. Boa noite, Renata. Boa noite, Vilma. Boa noite, Luciano. Temos coisas boas, pessoal. Coisas boas. Tudo que a gente ouve, tudo que a gente assiste, tudo, nós temos que estar muito ligado, pessoal, muito ligado. É um jogo de estratégia, viu? O jogo é de estratégia. Eu tô cada dia mais confiante, mais feliz. Que isso, Ponte? Você tá falando pra querer passar uma coisa pra mim? Não, eu tô falando a realidade. Eu tô cada dia mais confiante, mais feliz. E às vezes acontecem coisas que te deixam ainda mais confiante e mais feliz. Tá bom? Então vamos mandando o link aí para todo mundo. Pessoal, mande esse link. Todas as pessoas que assistirem essa live vão sair diferentes, tá bom? Hoje vai participar juntamente conosco nosso amigo Charles. Não sei se ele já está aqui. Eu acho que ainda não, que ele não enviou o convite. Tem aí a doutora Kézia também vai participar. Eu me preparei, pessoal. Eu sempre me preparo para as lives, mas para essa eu me preparei, hein? Essa eu estudei bastante, tá? Eu vou voltar a falar disso, mas já quero adiantar para vocês, pessoal. Só hoje foi citado a GAS, foi alcançada através dessa palavra GAS, da empresa GAS, 16 milhões de pessoas. E nós tivemos aí 7% positivo. Ou seja, muita gente, e alguns negativos e gente neutra. Então, assim, é muito importante, pessoal, que a gente venha comentar, que a gente venha, sabe, defender a GAS, que a gente venha postar. Nós não podemos nos calarmos na internet, tá? A carreata é muito legal, a carreata é muito importante, mas nós não podemos nos calarmos na internet, pessoal. Tá bom? Daqui a pouco aí vamos começar. Coloca, por favor, pessoal, vai enviando o link para todo mundo que você conhece. Coloca, por favor, pessoal. Vai enviando o link para todo mundo que você conhece. Hoje nós vamos ter uma live muito especial para combater fake news. Muitas coisas que foram faladas ontem. Eu assisti tudo. E eu vou ser bem sério para vocês. Eu só tô assistindo porque eu tô fazendo essas lives, pessoal. E eu preciso ouvir para poder falar com vocês. Mas senão eu nem assistiria, sinceramente. Eu confio tanto na GAS que eu não preciso assistir nada. Eu só tô assistindo porque como eu estou fazendo essa live com vocês, então eu preciso saber o que está sendo falado. Mas eu não assistiria não, tá bom? É isso aí, dona Rosa, eu tenho feito muito isso. Tô me preparando muito. E tem pessoas aí, o pessoal, que agora querem ganhar biscoito em cima da GAS, entendeu? Elas estão vendo que a GAS tem uma família,
Então, querem ficar comentando, falando. Dá ibope para essas pessoas não, pessoal. Não esquenta a cabeça com essas pessoas não. Falam sem base. Você vê que quando começa a combater com argumentos a essas pessoas, desativa o comentário. Que foi o caso de uma hoje. Eu, inclusive, até gravei o vídeo dela, ela falando que as pessoas tinham que se... Com F mesmo, pessoal, com F. Foi uma coisa horrível. Doeu os meus ouvidos. Quando eu tava assistindo o vídeo dela, minha esposa perguntou assim, que isso? Porque é um palavrão sem... Ela falando que cada cliente tinha que acontecer isso com cada cliente. Então, assim, não vamos dar ibope. Vamos deixar essas pessoas falando sozinha. Boa noite, meu amigo. Fala, meu irmão. E aí? Juntos novamente para combater as fake news. Combater. Vamos para cima, combater isso. Porque fake news ela foi feita para ser combatida, é ou não é, Charles? A verdade, por mais que aparentemente seja menor por quantidade de notícias que existem, mas a verdade sempre vai prevalecer. Isso é uma coisa certa. É aquilo que a minha avó sempre dizia, a gente sabe que isso é verdade. Que a mentira tem perna curta, né? Então, uma hora, a verdade vai aparecer como está aparecendo, né? Como ela está aos poucos aparecendo. E nós, como clientes, a gente tem visto isso. A gente tem visto que a mídia está tentando manipular a cada um de nós contra a GAS ou contra a pessoa, né, do seu que é o Gladson, querendo manipular as pessoas contra. Querendo sujar a imagem de um trabalho de educação financeira e tecnológica que mudou a vida de milhares de pessoas. Como a gente falava nas lives anteriores, são mais de 300 mil clientes. E 300 mil clientes que estão super satisfeitos com esse trabalho que está sendo feito, Pontes. Não é? Quer dizer, não é uma coisa qualquer. É um trabalho que, de fato, para algumas instituições, para um grupo de pessoas que a gente sabe quem são, para eles não é importante que as pessoas tenham independência, ou financeira, ou independência de conhecimento, porque tem gente que ela depende muito dos outros para poder pensar. Então, ela não consegue pensar com a própria cabeça. Você está pensando com a cabeça dos outros. Então, quando a pessoa se liberta, a mente que se abre nunca mais se fecha. E é isso que a GAS tem feito, né? Tem aberto a mente das pessoas. Exatamente isso. E, Charles, eu anotei aqui referente a uns pontos do que foi falado ontem. Boa noite, doutora. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Luiz. Boa noite. Charles, o que acontece? Eles falaram primeiro, eu anotei em parte para a gente combater as fake news de ontem. As primeiras matérias, eles falavam que as carreatas era o povo pedindo o dinheiro de volta. Só que isso não teve como sustentar essa mentira. Não teve como sustentar essa mentira, porque tinha cartaz em favor do Gladson, tinha ali mensagens, sabe? As pessoas falando. Então não dá para sustentar essa mentira. Então eles já começaram a falar o contrário. Eles começaram a falar que as pessoas estão indo para a rua apoiar ele porque não sabem onde está o seu dinheiro. Então, assim, olha como que a fake news ela vai se criando e ela vai se contradizendo. Nós estamos na rua apoiando o Gladson. Por eles verem a força do Gladson, a força que o Gladson tem com as pessoas, o quanto as pessoas estão apoiando o Gladson, ontem eles mudaram as estratégias. O que eles fizeram? Começaram a colocar foto de outras pessoas e deixaram o Gladson um pouco de lado, focando outras pessoas. Então, primeira fake news dele. O povo está indo para a rua cobrar dinheiro. Agora já mudou. Então é uma prova, Charlie, que eles estão 100% baseados em fake news. Eles vão inventando fake news para querer confundir a cabeça das pessoas. E isso é triste, né? Boa noite, doutora. Ainda não tinha falado com a doutora. E isso é triste, né? Porque isso mostra que a mídia não tem compromisso com a verdade. E nem compromisso com o povo brasileiro. Porque quantas famílias estão envolvidas com a GAS? Quantas? São milhares de famílias, milhares de pessoas
que precisam, né? Que dependem e que agora, em meio a esse fake news todo que eles estão criando, por que é fake news? Porque eles não provam. É só mimimi, é só a mesma conversa. É só especulação disso, suspeita daquilo outro. Ah, porque isso, porque aquilo, mas nunca com uma prova cabível, nunca, e a doutora está aqui para poder falar melhor sobre isso, nunca, nunca, é sempre nisso. É como você falou, Pontes, é só para causar confusão, é só para causar desespero. Porque sabe o que a mídia quer? Quer destruir essa imagem que o Gladson e a GAS têm, que nos dá credibilidade. Por exemplo, eu não penso em tirar o meu investimento de lá, mesmo com essas fake news deles. Eu não penso. Por quê? Porque eu não vou cair nessa manipulação deles. Eu sei bem como é que funciona o mercado, eu entendo bem como que a empresa opera. Falaram ontem que a empresa não tem conta na principal corretora. Olha a mentira. Como que não tem conta na principal corretora se encontraram milhões ou bilhões de bitcoins? Exatamente. Então, e assim, o Charles, eles falaram que foi transferido um valor para a corretora de uma conta pessoal. Só que assim, nós temos conta. Eu tenho, creio que você também tem conta na corretora. Não há como você transferir para a corretora por terceiros. Não tem como, não tem como. Os Tem que ser da sua operadores, conta. exato. Os operadores da empresa, todos têm a sua conta. Então, para você operar, você tem que ter uma conta. Então, você não opera com capital total. Você nunca entra numa exchange, você nunca entra numa operação com capital total. Então, digamos, se você pegou aqui 10 mil para operar, você não vai jogar esses 10 mil todo. Você não vai fazer isso. Então, é exatamente baseado nisso, que eles sabem que as pessoas não entendem muito, que é um mercado novo, então eles vão manipulando, tentando confundir, jogando um monte de coisinha. Entendeu? E, doutora, eu queria até falar assim com a senhora, porque eu e Charles falando é uma coisa, mas a senhora como doutora é ontem. Uma pessoa ontem falou assim na matéria, eu estou falando de uma pessoa que eu não me lembro o nome, eu não prestei atenção no nome, nem nada, mas falou assim, é uma pirâmide, ou seja, confirmou que era uma pirâmide. Só que não tem prova. Então, assim, creio eu, doutora, que nós podemos afirmar algo quando tem prova. E até então, juridicamente, até onde eu sei, que não existe nenhuma prova. A senhora concorda com isso? Exatamente. Eu vi a matéria hoje, particularmente, eu me eximo de ver esse tipo de notícia porque ela tem uma intenção de mídia de fazer ibope, eles refazem a mesma notícia o tempo todo e de forma que provoque ibope, já que tem uma clientela muito grande e eles precisam disso para vender notícias e atrair anunciantes. É o tipo de mídia que a gente tem, funciona como jogo executor. Mas eu realmente achei muito leviano esse tipo de declaração, principalmente vindo de autoridades, no momento em que está o procedimento, que é apenas investigatório. Não tem nada ainda provado. A figura do Gladson é de um investigado, possivelmente indiciado. Então, essa declaração, ela para mim, ela tem cunho de atrair para si uma atenção, de ganhar um status. Pode ter sido distorcida, de repente, tirada de um contexto, mas da forma como apareceu, ela é totalmente leviana e realmente não teria como eles estarem afirmando uma coisa que ainda tem de uma investigação. O crime de pirâmide, Pode continuar. ele é baseado na questão do prejuízo. Não existe. Todos esses crimes que têm indiciamento, né, a uma possível alegação, eles são baseados em prejuízo. E não existe. Então, por isso, é muito prematuro qualquer afirmação desse tipo e tem o intuito, para mim, de desestabilizar realmente a empresa. Olha só, Charlie, tá vendo? Para você acusar de pirâmide, tem que ter prejuízo, tem que ter alguém lesado. É uma doutora que está falando. E não tem. Então, não tem. Acusação sem documentação é uma acusação infundada, concorda, Charles? Exato, é uma exato.
Exato. E Não tem. você vê que saiu uma nota há uma semana atrás, onde a CVM deixou claro que procurou e não encontrou indícios de pirâmide nas operações da GAS. Deixou claro isso. Não encontrou indícios de pirâmide na operação da GAS. Então está comprovado que não é pirâmide. Mas eles insistem em falar de pirâmide, em bater em cima de pirâmide. Ah, porque pirâmide financeira? Ah, pirâmide financeira. Ou seja, eles querem, de fato, apenas sujar, trazer para nós clientes, que eles já viram que nós clientes confiamos 100%. Então eles querem tirar essa confiança da gente com essas fake news, entendeu? E eu anotei uns pontos aqui, Charles, para eu, você e a doutora poder conversar sobre pirâmide financeira. Porque foi o que eles mais falaram ontem, que nós somos pirâmide financeira. Então vamos lá. Toda pirâmide financeira, ela quer o máximo de pessoas entrando, porque a pirâmide financeira, ela se sustenta de novos clientes. Ela precisa disso. Como que a GAS, ela é uma pirâmide financeira e ela tem um valor mínimo para a pessoa poder aplicar e terceirizar a equipe de trade? Era um valor de 10 mil, na pandemia veio para 5 mil. Pirâmide financeira não. Pirâmide financeira aceita R$ 1.000, R$ 500, R$ 600, porque qualquer valor entra. Ô Charles, se a GAS fosse uma pirâmide financeira, o interesse da GAS seria entrada de valores, independente do valor. Tem até um ditado que diz, né? Onde pinga não seca. Mas a GAS não faz isso. Pelo contrário, existe um limite, existe uma situação para a pessoa poder se tornar um cliente da GAS, né? Exato. Você vê, quando eu me tornei cliente, eu creio que aconteceu com você, aconteceu com a doutora, não sei se a doutora também é cliente, né? Então, o que aconteceu? Quando eu fui convidado para entrar, que eu entrei como, né, terceirizando o serviço da GAS, não foi dito para mim, olha, você precisa trazer mais 2, ou mais 3, ou mais 4. Você precisa trazer pessoas. Se você trouxer pessoas, você vai ganhar mais. Isso é uma pirâmide também. É uma outra coisa que caracteriza. Como você falou, tem que ter um fluxo, tem que ter entrada. Tem que ter entrada. Então, todo cliente acaba virando um consultor daquela empresa, pirâmide. Que isso não acontece. Quer dizer, quando eu terceirizei o serviço, ninguém chegou para mim, o Gladson, ou quem quer que seja, chegou para mim e falou assim, olha, você tem que trazer pessoas. Não foi dito isso. Então, nós, clientes, estamos cientes. Não é pirâmide. Então, não há motivo. Não há motivo. A doutora está aqui, se eu estiver errado, a senhora me corrija. Não há motivo para que parem o trabalho da GAS. Né, principalmente nessa fase, que é uma fase investigatória, realmente não vejo essa, não é uma preocupação que passa pela minha cabeça como operadora do direito. A justiça ela não teria interesse em lesar o consumidor, e é isso que aconteceria, uma vez que não tem nenhuma prova. A dilação probatória mais forte vai acontecer no curso da ação, que sequer se iniciou. A questão da pirâmide ela está se baseando muito nos ganhos. Porém, esses ganhos são perfeitamente normais. Eu convido todo mundo a ler um pouco, a entender um pouco sobre o mercado de criptoativos. E aí a pessoa vai conseguir entender o que realmente permeia isso. Tem uma certa confusão entre o marketing multinível, que é o que eu vejo que a empresa faz, assim como a Avon, assim como diversa Natura, assim como diversas outras grandes empresas, e a questão da pirâmide. Não tem mesmo uma classificação, não tem mesmo nenhuma característica de pirâmide. Até mesmo essa questão que é onde eles principalmente se apegam, que para mim está baseado na questão do brasileiro, ele está acostumado a ser mal remunerado por bancos, por outros tipos de instituição, ela não tem nenhuma... não se firma, né? Porque é perfeitamente plausível e fácil de se obter ganhos desse tipo. Se você tem traders profissionais habilitados, se você tem um estudo, como a empresa já tem, pelo grande nome que ela tem, pelo grande mercado que ela ocupa. E falando sobre marketing, ô Charlie, a JJ Invest, lá em 2018, as pessoas podem ver isso, ela já tinha tomado um stop da CVM, mandando eles pararem. O que eles fizeram? Começar a ir para a mídia, espalhar marketing, fazer marketing para trazer mais pessoas ainda. A GAS nunca fez isso.
A GAS nunca trabalhou com oferta pública. O Gladson nunca foi para as redes sociais ou para qualquer outro lugar mostrar, olha, eu tenho dinheiro, vem aqui comigo, ó, vem comigo, vem com o Gladson que você vai arrebentar. Pelo contrário, as imagens que tem dele, ô Charles, é a imagem ele na festa da esposa, uma coisa particular, uma coisa familiar. Tá entendendo? Ele nunca fez nenhum tipo de marketing para querer aparecer e ali trazer pessoas, que é o que uma pirâmide faz. É o que a pirâmide faz dessa maneira. A GAS nunca fez isso. A pirâmide, ela precisa dessa divulgação, ela precisa estar nessa divulgação toda para trazer, como a gente já falou, um maior número de pessoas, e ela sabe que a vida dela é curta. Então, eles não estão nem aí. Eles sabem que a vida é curta. Então, eles vão, fazem suas propagandas nas redes sociais, em tudo. A vida é curta, né? Então, eles estão nem aí. Então, eles sabem. Então, quanto mais pessoas rápidas entrar, melhor. Mas uma hora eles vão parar. Então, por isso que eles não estão nem aí. Diferente da GAS, que pensou em tudo. Falou, não podemos fazer ofertas públicas. Então, não vamos fazer. Porque a GAS é vida longa. São 10 anos. São 10 anos. O Gladson pensou em tudo. Ele falou, não, eu quero fazer algo correto. Até um dia que a moeda se regularize no Brasil. Porque não há proibição e também não há a legalização. Então, quer dizer, é uma moeda descentralizada. E é mais uma prova que existem operações. É mais uma prova. Entendendo? Não só os bitcoins, as centenas de pendrives que eles encontraram, como as exchange, que agora eles já viram que teve movimentação. Quer dizer, são várias provas e é justamente, Pontes, doutora, são essas provas contra eles que eles estão desesperados. Porque aí bate o desespero. Então, tipo, a única maneira que eles veem de tentar parar a GAS é atacando nós, clientes. Tentando entrar na nossa cabeça, tentando entrar na nossa mente, nos causando desespero. É a única maneira. Porque provas não existem, a não ser provas contra eles mesmos. Que eles mesmos estão gerando, mas como eles não conhecem o mercado, eles vão falando as besteiras dele e vão, na verdade, dando provas. Prova de que a GAS trabalha com operações de trader. A equipe de trader da GAS, a gente sempre ouviu. É uma equipe robusta. É uma equipe robusta de traders que operam diariamente. 7 dias na semana. Então, eles estão desesperados. Charles? Eu separei aqui, eu queria dar uma lida onde se funda a questão da pirâmide. E aí eu peço que as pessoas façam um exame e verifiquem que, de fato, não há essa característica. Voltou o Charles? Sumiu, verdade. Charles? Acho que o Charles... Charles está aí? Tá me ouvindo? Agora voltou. Estamos. Tinha caído. Pronto. Aí pode falar, doutora. A senhora separou? A lei 1521, que é de onde, de fato, se classifica a pirâmide, ela fala que pirâmide aquele que tenta obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos. Se você lê isso, aí você já verifica que não existe. Não existe nenhum tipo, né, classificatório dentro desse artigo, dentro desse parágrafo, que torna a GAS uma pirâmide. Não existe. E eu tenho uma coisa muito forte, assim, primeiro, também já não tem a pirâmide trabalha com indicação, GAS não tem isso. Nós que somos clientes sabemos que se você levar uma pessoa, você que é cliente leva uma pessoa, você não vai ganhar nada por isso. Não existe indicação. Agora, Charles, eu li uma matéria e eu parei para pensar, porque assim, a gente tem que pensar bastante. A mídia diz que a GAS é uma organização criminosa, foi o que eles falaram ontem também, novamente. Pirâmide, organização criminosa e pirâmide. Mas em 2020, qualquer pessoa pode pesquisar isso daí na internet. Em 2020, a GAS colocou bancos na justiça, ela processou bancos por conta, acho que foi de limite, e ela ganhou o processo. Aí eu te pergunto, Charles,
se você é uma organização criminosa, se você é uma pirâmide, você vai processar o banco? Você vai atrás da justiça buscar os teus direitos? Eu vou dar um exemplo aqui. Um traficante que está lá numa comunidade. Ele está traficante, ele está sendo procurado. Aí acontece alguma coisa com ele. Ele vai procurar a justiça? Claro que não. Porque é ele que vai ser preso. Ele que na hora, ó, você veio procurar por isso, mas você está devendo isso, isso e isso. Então você está preso. Então, assim, como que uma empresa que eles dizem ser organização criminosa, pirâmide, está toda errada aos olhos deles, o que eles falaram, como que essa empresa vai procurar a justiça, processar bancos e, inclusive, ganhar o processo? Isso aconteceu em 2020. Então não tem lógica que a GAS é uma pirâmide ou trabalhe com algo de errado. Charles, está sem som. Só tá. Eles usam essa Agora palavra, sim. né? Porque é uma palavra que assusta, né? Organização criminosa, não é isso, doutora? Quer dizer, assusta. Aí, quer dizer, eles usam isso justamente para entrar na nossa cabeça. Eu estou batendo nessa tecla porque, gente, família GAS. Não é possível que só eu que sei como é que essa mídia no Brasil funciona. Todos nós sabemos. Então, nós temos, sim, que, como clientes, nos sentirmos lesados por eles. Porque eu estou tendo uma cabeça boa, Pontes. Creio que você também, a doutora também, a gente está tranquilo. Mas já imaginou quantas milhares de pessoas estão desesperadas? Muita gente vem falar comigo sobre isso. Quantas Eu estão estou desesperadas? para Entendendo? falar. Quer dizer, a gente vai ficar calado? Não. Temos que fazer alguma coisa. Como clientes, a gente não está sendo lesado pela empresa, não. Está sendo lesado por essa mídia aí, corrupta. E eles toda hora é isso. Ah, não tem como 10%, não tem como 10%. A doutora acabou de falar. Quem conhece o mercado de criptomoedas sabe. Só a Solana, esses últimos tempos agora, valorizou 400%. Entendeu? A Cardano valorizou bastante. Quantas moedas que nós não temos aí que valorizou muito mais que 10%? Então, isso não tem lógica. Agora, uma pessoa perguntou aqui, Charles, e eu gostei muito da pergunta dela, eu só não consegui marcar na hora porque tem que ficar isso aqui marcado, que a live é feita por cliente, nós somos clientes da GAS. Uma pessoa perguntou assim, por que que o Gladys não mostra os traders? Por que que ele não mostra o operacional? Vamos lá, pessoal. A Coca-Cola, ela mostra a estratégia dela? Ela mostra o que ela faz? Pessoal, tem coisas que é estratégia. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A GAS necessita que... O Charlie acabou caindo, mas daqui a pouco ele pede o convite aqui de novo. Doutora, a GAS precisa que os traders venham operar, certo? Eles têm que operar para que a gente possa receber. Aí a GAS vai e mostra. Ó, o trader é o Pontes, estou dando um exemplo. É o Pontes, ó, o Pontes está ali, ele é o trader. Se uma pessoa que a gente não sabe quem são os inimigos da GS, o nosso foco aqui não é atacar ninguém, não estamos preocupados com isso. Mas assim, se os inimigos da GS, ou até uma pessoa mal intencionada vem atrás de mim e me mata, e aí? Acabou o trader da GS. Então, assim, tem coisas que são estratégias. A empresa GAS, ela está se mantendo aí e vai se manter, mas ela está aí há quase uma década, são 10 anos. Ela encontrou uma gestão, um operacional que tem feito a diferença e agora ela tem que pegar esse operacional e abrir para todo mundo, mostrar a estratégia de trabalho dela para todo mundo. Isso não existe. Nenhuma empresa faz isso. A senhora concorda comigo? Concordo. É totalmente desnecessário mostrar o seu operacional. O que a empresa faz é o que exatamente que ela deve fazer, que é agir com transparência, é emitir notas, ter o seu consultor à sua disposição, poder tirar dúvida do seu cliente, mas para isso ela não há necessidade que ela demonstre o operacional dela. Entendeu? Nenhuma empresa trabalha desse jeito. Você não vai num banco, como você falou, na Coca-Cola, e vê a Coca-Cola não mostra como é feita a Coca-Cola. Ela E, simplesmente faz, coloca no mercado.
né? E nós vemos, ô doutora, muita gente tenta até imitar, né? Não sei o que cola, não sei o que lá cola, mas não fica o mesmo gosto. Por quê? Exato. Porque a receita ali, se é que posso chamar de receita, mas creio que sim, porque é uma bebida, a receita ali, o que é feito ali, não é mostrado. Mesma coisa, pessoal, é o operacional da GAS. Não tem que ser mostrado. Não tem necessidade de eu saber quem é o trader. E como já foi falado, nós temos traders espalhados. Não é uma pessoa que opera. Nós temos pessoas capacitadas que operam para a GAS. Então, assim, eu, como cliente, eu não vejo necessidade nenhuma de conhecer o operacional. E até porque, pessoal, quem não diz aí, quem não sabe que eu sou um cliente, que na verdade estou querendo conhecer o operacional, mas eu estou querendo imitar. É ou não é, doutor? Estou querendo Exato. pegar a fórmula para fazer igual. Então não Exato. existe necessidade. Como consumidor, Outra, é a transparência que tem que ser feita. E isso ocorre. Eu, pelo menos, tenho total abertura com a minha consultora, ela está sempre me informando. Você vê que a empresa, no momento que existiu esse procedimento, que veio a prisão, e ela está sempre conversando com o cliente, esclarecendo, né, dando espaço para que ela possa explicar questões que a mídia não vai mostrar, porque não é interessante. Tudo que é vendido na mídia, ela tem uma linguagem comportamental. Então é natural que eles vão emitir a música que eles colocam, a palavra que eles usam, é intencional mesmo para poder a mente da pessoa buscar aquilo e gerar uma comoção, porque, volto a falar, uma cartela de cliente muito grande, deve estar lá no Trend Topic. Então, é totalmente feito de maneira pensada mesmo. É tudo que está ocorrendo. Mas o procedimento, como um todo, ele está seguindo uma normalidade. Só que a maneira como é colocada, parece que realmente já há um culpado, que realmente a coisa vai explodir a qualquer momento, quando não tem isso. Juridicamente falando, isso não está ocorrendo. A prisão dele é uma prisão preventiva, ela não vem sequer de uma questão sobre o operacional, sobre os crimes que ele pode ter iniciado. Ela veio de uma questão que foram ligações de terceiros, que poderia haver um indício de fuga. Então, a justiça ela precisa atuar para que ela consiga trabalhar. Eles recolheram ele, né, em cárcere, mas é uma prisão que provavelmente vai ser revogada, sim. Se não for, jurisprudencialmente, que são as decisões dos tribunais, ela normalmente só dura 90 dias, porque ela é considerada inconstitucional, mais do que isso, já que há um limite para que se haja investigação e se haja instauração da ação penal. Tá? Então, ele não é réu, ele é investigado, e essa prisão ela é preventiva. Ela vem para assegurar que a investigação transcorra, para que o indício que houve de fuga dele seja parado. Entendeu? doutora, muitas pessoas têm falado, eu até escutei, falando que assim, que não foi negado o HC, não foi negado. O que aconteceu foi adiado, né? Isso, passado para outro. A senhora pode explicar um pouco melhor sobre isso? Posso falar. O habeas corpus, os recursos, eles têm um procedimento a ser seguido, em que liminarmente uma decisão prévia do relator, que é aquela pessoa que é responsável inicialmente pela admissão do recurso, que seria o habeas corpus, ele entendeu que não seria devido à liberação. No momento que foi feito esse entendimento, vai passar para um colegiado, vai passar para a decisão do tribunal, normalmente 3, né, desembargadores para serem analisados esse habeas corpus. Então, não houve uma negativa naquele tribunal, sendo que pode haver, caso haja outras instâncias a serem analisadas, mas não houve uma negativa do tribunal em si. O que houve foi uma decisão liminar. O relator achou por bem negar o pedido de liberação, mas eu volto a falar que ele vai ser liberado. Eu realmente acredito que ele vai ser liberado, seja pela questão do pessoa, seja pela questão do relaxamento. Aí, Charles, aí como é que é divulgado? Foi negado. Olha como que a mídia, ô Charles,
como a gente precisa estar com a mente forte, né, Charles? Uhum, exato. Eu vi aqui uma pessoa, ela perguntou, e por que que a esposa dele fugiu? Você vê, a mídia vendeu essa ideia como se ela tivesse fugido, né? E a gente já sabe, já foi provado que ela não fugiu. Ela estava de férias há 2 meses. O Gladson estava junto com ela lá nos Estados Unidos, né? Se eu não me engano, foi para uma inauguração, inclusive, de um escritório em Miami. Então, eles foram para lá, não sei se foi para a inauguração ou se foi ver como é que estava a obra do escritório, e já estavam 2 meses fora. O Gladson voltou para o Brasil para resolver negócios aqui, mas eles estavam de viagem. Quer dizer, ela já estava de viagem. Na mesma semana que surgiu essa confusão toda, eles iam viajar para um outro país, para uma outra convenção. E foi quando estourou isso tudo. Então, o Gladson ficou aqui no Brasil, que ele já estava, e ela continuou lá onde ela estava, lá fora também. Quer dizer, não houve fuga. Você vê que não houve fuga. Entendeu? E aí, a mídia vende isso, como se ela tivesse foragida, sendo procurada pela Interpol. Aí a gente vai lá no site da Interpol e não encontra nada. Mas eles batem em pé dizendo que houve, né? E, assim, e muitas pessoas falam assim, mas cadê ela? Pessoal, é complicado. A gente não sabe com que estamos lidando. A família do seu Gladson, o fundador da empresa, ela nunca foi uma família exposta, não, pessoal. Não é todo mundo que fica se expondo na internet, que fica mostrando onde está, o que está fazendo, entendeu? Então, cadê ela? Ela está onde ela tem que estar. Ela não está foragida. Você pode entrar aí no site da Interpol, procurar que ela não está. Agora, a pessoa perguntou, então cadê ela? Mas nós não sabemos quem também está atrás dela. Concorda comigo, Charles? A gente Exato, não sabe. exato. Então vai Exato. ficar falando aonde ela está, e nós não sabemos, é modo de falar. Se Não existe isso. eles já eram discretos, já não ficavam em rede social. Antes disso, imagina agora, para que ela vai aparecer? Ela tem que preservar, a doutora está aqui que pode nos ajudar, ela tem que preservar pela imagem dela, não é isso, doutora? Sim, com certeza. É, esse tipo de pergunta acaba sendo natural justamente por esse trabalho maciço negativo que a mídia está fazendo, faz as pessoas começarem a perguntar coisas que normalmente realmente não cabe, porque é natural que ela vai estar lá, ela já estava lá, e que ela vai se preservar. Para se No momento preservar. em que a gente está vendo tanto ataque à empresa, que o CEO dela está preso injustamente, ao meu ver, porque, volto a falar, não tem nada que comprove prejuízo ao erário público, tampouco aos seus clientes, principalmente aos seus clientes. Então, isso é natural do acontecimento. Não, não é algo que tenha que ser explicado até mesmo por nós, porque a gente sabe que é natural do acontecimento, do que está em torno disso tudo que a gente tem acompanhado. Entendeu? Então, não existe ninguém foragido, pessoal. Não fique acreditando nessa situação da mídia. Nós conseguimos aqui falar sobre as fake news que falaram ontem. E Charles, é assim, chega a ser, sabe, impactante o quanto que eles mentem e a própria mentira deles encontra eles. A todo momento falaram lá no início que o Gladson não trabalhava com criptomoedas, que era pirâmide. Aí agora já encontraram a exchange, tudo direitinho, tudo ok. Aí agora já estão falando o seguinte, não, mas o dinheiro que foi colocado na exchange não era da empresa, era do particular dele. Olha quantas coisas eles vão criando, mas sem prova, sabe? E falando cada hora uma coisa que não tem nada a ver com a outra. O pessoal que está criando essas matérias, eles estão sendo muito preguiçosos, porque eles deveriam pelo menos pesquisar, né? Antes de sair falando isso aí. Porque, como você disse, eles estão se contradizendo o tempo inteiro. Por quê? Isso prova que é realmente uma matéria barata de gente realmente canalha, que só está querendo, de fato, derrubar o povo. Porque nem
parar para poder pesquisar como é que funciona uma exchange, como é que funciona as operações, nem para parar para ver como é que funciona esse mercado, eles param. Então, por isso que eles estão se contradizendo. Falavam que não tinha Bitcoin, falavam que não tinha exchange, aí agora já surge, aí agora já aparecem operações, e eles lançam isso na mídia como se isso fosse algum problema. Por exemplo, eles bateram também ontem que uma conta numa exchange, o Gladson teve uma conta bloqueada numa exchange. Isso é super normal. Isso é super normal. Mas eles levam isso como se for... Aí eles levam isso para que o cliente aqui pense o seguinte, meu Deus, começou a bloquear as contas já. Começaram a bloquear as contas. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você que faz operações em mercado de cripto, isso pode acontecer a qualquer momento. Você pode ter uma conta bloqueada porque, de repente, você errou ali uma senha ou porque você fez uma entrada errada. Você pode ter a sua exchange bloqueada por diversos motivos. Isso é super normal. Super normal. Exatamente. As pessoas precisam entender, o Charles, que o que eles querem causar é um pânico coletivo. Não é um pânico em uma pessoa. Eles não estão focando no Gladys. Eles estão focando nos clientes, em cada um de nós. Causar esse pânico nos clientes. Mas, poxa, é só cada um de nós parar e pensarmos o seguinte. Poxa, a empresa está pagando. E eu quero falar outra coisa, Charles e doutora. Assim, nós estamos passando por isso. É normal, creio eu, supostamente, que a entrada de novos clientes diminuiu bastante. Porque agora está aí essa mídia batendo. Então, as pessoas novas, é normal que elas sintam um pouco de medo. Se fosse uma pirâmide, em um mês, apanhando direto na televisão, na mídia, já tinha quebrado. Como que uma pirâmide, o Charles, ia sustentar apanhar um mês direto sem quebrar? Como que ia continuar pagando seus clientes? Mas é isso que eles estão acreditando, sabia? Que quanto mais a gente bater, menos pessoas irão entrar e uma hora eles vão quebrar. Uma hora não vai dar certo. Uma hora a pirâmide vai ruir. E aí está batendo um desespero porque o tempo está passando, não aparecem clientes reclamando de nada, né? E a empresa continua funcionando normal. Suas operações, seus traders estão trabalhando, entendendo? Então tá tudo seguindo normal. E eles não conseguem parar. E não tem nada, né, doutora, que possa se dizer o seguinte, não, isso aqui é uma prova cabível, então realmente a empresa tem que parar. Você vê que até ontem na matéria o foco já não foi a GAS. Na verdade, desde a matéria passada já não era mais a GAS, só era o Gladys. Ou seja, a GAS já ficou de lado, porque a empresa pode continuar operando tranquila. E a conta pessoal do Gladys é uma, as contas da empresa são outras. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. E tem uma Fabiane aqui, ô Charles, Fabiane.saraiva.33. As perguntas delas é bem diferente. Ela perguntou por que a esposa estava foragida. Depois ela perguntou assim, por que tanto dinheiro dentro de uma casa? Fabiane, essa pergunta de por que tanto dinheiro dentro de uma casa, o advogado respondeu para o repórter. Quando o repórter perguntou para ele assim, quem guarda 21 milhões dentro de casa? E o advogado respondeu, quem tem? E agora ela perguntou, o dinheiro que foi apreendido, quem vai repor? Porque esse dinheiro é de alguém que investiu. Qual afirmação, ô Fabiane, você tem para poder afirmar que esse dinheiro era de alguém que investiu? Qual fonte, qual prova que você tem? Porque até onde que nós sabemos foi falado, mas não foi provado. Então, a senhora pode falar sobre isso, doutora? Porque, assim, foi falado, mas não foi provado que aquele dinheiro é de ninguém. E a Fabiane, falando isso aqui, ela está afirmando que o dinheiro era de alguém. Eu até tirei um print aqui para a gente poder conversar com ela, porque ela afirmou que o dinheiro era de alguém. Então, assim, qual prova que ela tem que o dinheiro era de alguém? Há problema, doutor, em uma pessoa guardar a quantidade de dinheiro em casa desde que esse dinheiro seja legal e declarado? Perfeitamente, não há problema nenhum. Não é crime ter dinheiro nesse país e as pessoas precisam parar de romantizar esse tipo de coisa.
você crescer, um negócio dar certo, ele não pode ser classificado como crime, entendeu? Por mais que ele possa incomodar determinadas pessoas, empresas diversas. Então, não é crime ter dinheiro em casa. Então tá aí, pessoal. Não existe crime nenhum ter dinheiro em casa. Eu creio que através dessa live todas as dúvidas foram tiradas. E agora, ô Charles, o que a gente precisa entender é que em toda e qualquer guerra existe estratégia e infiltrados. Toda guerra. Eu amo ver filme de guerra, Charles, e eu creio que a gente está vivendo uma guerra. Contra quem? Mas a gente está vivendo uma guerra, porque não é normal uma pessoa apanhar tanto como o Gladys vem apanhando 4 domingos seguidos. Isso não é normal. Tem pessoas que matam, tem pessoas que arrancam cabeça, tem pessoas que morrem e não é noticiado 4 domingos seguidos igual o Gladys. Uma pessoa que não lesou ninguém, uma pessoa que não fez mal para ninguém. Aí, eu creio que isso é uma guerra. Aí eu quero falar o seguinte: se nós estamos numa guerra, tem estratégia de guerra que a gente precisa vencer, e muitas pessoas ficam, mas o jurídico não vem a público. O jurídico está vindo a público sim, pessoal, com a nota oficial que está sendo enviada para todos os clientes. A nota oficial é uma maneira de se expressar, ponto. Então, da mesma maneira que tem estratégia, tem também infiltrados. E pode ter infiltrados no nosso meio, Charles. Pessoas que estão aí se passando por cliente e ao invés de estar querendo trazer a verdade, eu não digo nem a paz, a verdade. Porque a gente não está aqui para trazer paz para ninguém. Nós estamos trazendo a verdade. E se a verdade traz paz, legal. Mas nós estamos trazendo a verdade. Pode ter pessoas infiltradas no nosso meio, fingindo ser cliente, mas que, na verdade, estão querendo destabilizar as pessoas. E até mesmo na live, com perguntas, com frases que venham querer destabilizar as pessoas. E a gente tem que estar bem preparado para isso. Concorda, Charles? Aí eu pergunto para essa pessoa o que ela ganha com isso. Não ganha absolutamente nada. Nada, nada, nada. Entendendo? Mas, infelizmente, né, Pontes e Doutor e todos que estão nos acompanhando, tem gente que ela não vai para frente e não quer que ninguém vá. Ela não quer que ninguém vá. Então, são essas pessoas que ficam tentando levar o pânico, o fracasso que elas têm na vida, ela quer levar para os outros. Mas isso não vai acontecer com nós, clientes da GAS. Porque temos a certeza absoluta que terceirizamos a empresa certa, a empresa que está revolucionando, inclusive. Essa é a verdade. Está revolucionando. E estão todos com medo, porque a empresa está revolucionando. Entendeu? A ideia que o Gladson teve, a expertise que ele teve, e esses 10 anos todos, está deixando claro que a empresa está revolucionando. Eles vão ter que mudar muita coisa por causa da GAS, Ponte. Doutora, eles vão ter que mudar muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então, o que a gente tem que fazer é termos paciência mesmo, como clientes aqui, a gente ter paciência. Como o Pontes falou, tem gente cobrando para os advogados vir a público. Eu não sou advogada, mas a doutora está aqui que pode falar melhor. Né? Eu acho que em alguns casos isso pode até atrapalhar a vinda deles a público, né? Pode até atrapalhar enfim, em todo ali o trabalho que eles estão construindo, né? Eu acho que o que tem que vir a público mesmo é a vitória do Gladys, que como a doutora falou, uma hora ou outra vai sair. Ele vai ser liberado. Doutora, você sabe me falar melhor que eu. Tem gente que foi comprovado que fez lavagem de dinheiro e já está solto. Foi condenado por lavagem de dinheiro. E está solto. É totalmente incabível essa acusação. A lavagem de dinheiro ela vem se classificar quando há o produto de um crime, né? A JF ela tem todas as provas que demonstram que ela faz um serviço de trader, que faz um serviço de terceirização. Então, não tem essa lavagem de dinheiro, ela não existe. Para isso teria que existir um produto de um crime, né? A lavagem de dinheiro ela é classificada dentro disso. E então não vejo nenhuma dessas acusações sendo comprovadas de maneira
cabal. Volto a falar, foi totalmente leviano. Me admira muito a autoridade de vir a público afirmar coisas que estão em processo de investigação, porque isso instala caos e traz uma inverdade para as pessoas que não têm muita noção do procedimento. E isso acaba gerando realmente a questão da ansiedade, da depressão. Então, volto a afirmar totalmente leviano o que foi falado nessa reportagem. Então, família GAS, aí, 1.344 pessoas, eu creio, tenho certeza que através dessa live hoje, a fake news da matéria de ontem acabou. Aqui a gente trouxe verdade. Eu quero deixar bem claro para vocês que eu e o Charlie, é tão interessante, Charlie, que a gente nem se liga, né? Para combinar o que vamos falar, né? Simplesmente você me mandou uma mensagem, vamos fazer a live hoje? Vamos. Que horas? 20 horas. Mandei para a doutora, a senhora pode participar? Posso. Que horas? 20 horas. 7h55 eu entrei, você entrou, a doutora entrou. Porque, Charles, quando a gente vai falar sobre a verdade, não precisa conversar nos bastidores. Eu e você, Charlie, não tem necessidade de ficar se ligando e conversando. E aí, Charlie, vai falar o quê? Não, ó, isso aqui é bom. Não, não tem necessidade disso. Por quê? Porque nós vamos trazer a verdade. Quem traz a verdade vem com a consciência tranquila, vem muito tranquilo, e foi o que aconteceu nessa live, né? Você falou que eles estão há um mês, né, batendo, praticamente um mês, quase um mês, batendo, falando só desse assunto, desse assunto, desse assunto. Isso só me deixa, como cliente, mais orgulhoso ainda, porque isso mostra que, de fato, eles estão com medo do que é a GAS. Então, eles estão com medo porque, como eu falei aqui, a GAS está revolucionando e mostrando para a população brasileira e para o mundo agora que é possível você ter liberdade financeira, sair desse sistema, entendendo que só escravizam as pessoas. Para eles não é interessante que você tenha liberdade financeira, quer que você fique dependendo deles. Não só liberdade financeira, não, vou mais além. Liberdade também na cabeça. Eles não querem que você seja livre. E aí a GS está trazendo essa oportunidade, né? É isso aí. Doutora, fica à vontade, a palavra está com a senhora. Tá, ok. Então, mais uma vez eu queria estar falando para todo mundo que está assistindo para conhecer um pouco do mercado, se não conhece, além de estar sendo cliente da GAS, e então você vai conseguir perceber que é perfeitamente normal trabalhar do modo como uma empresa trabalha, remunerar os seus clientes do modo como uma empresa remunera. Uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção é que novamente, que todos esses crimes são fundados em prejuízo alheio e não há na questão nenhum tipo de prejuízo. Eu estou muito confiante que a empresa tem provas e vai conseguir se livrar de todas essas acusações, eventualmente na ação, onde de forma isso vai ser maciçamente feito pelo corpo jurídico. O corpo jurídico dela, como o Luiz falou, está se manifestando sim através da própria empresa, através das suas notas. Existem coisas dentro do procedimento que realmente o advogado ele não tem que vir a público estar explicando o tempo todo, mas por tudo que eu venho acompanhando, eu vejo que o corpo jurídico está bem atuante e eu realmente estou bem confiante. Lembrando novamente, a prisão é preventiva. Então, quando vocês ouvirem a questão prisão, suspeito, acusado, entendam que ela é preventiva. Ela veio de forma a garantir algo, mas em nenhum momento ela se fala em organização criminosa, ela se funda em organização criminosa, em lavagem de dinheiro ou qualquer outro tipo de acusação que tenha sido feita. E por isso eu estou confiante que ele vai ser liberado também. Então, é isso aí, pessoal. Segue o Charles. Se você apertar aqui em cima, onde está escrito ao vivo, tem uma setinha. Se você apertar ali, você vai ver o Instagram do Charles e o da doutora. Segue o Charles, segue a doutora, entendeu? O Charles aí também tem sido um grande guerreiro nesse combate às fake news. Então, quando você estiver no meu, você vai ver algo, ou você vai entrar no do Charles, você vai ver algo.
Então é sempre bom você estar seguindo Instagram, que venha estar trazendo a verdade para vocês sobre isso daí, entendeu, pessoal? Nós estamos juntos, somos uma família. Quero agradecer a todos vocês, te agradecer mais uma vez, Charles, por parar tudo aí que você está fazendo e juntamente trazer a verdade. Obrigado. Doutora, muito obrigado, porque a senhora trouxe aí muitos esclarecimentos, igual o doutor Reginaldo tem trago, igual o doutor Eduardo também trouxe. Quero agradecer muito a senhora, agradecer a família GS, dizer que juntos nós somos mais fortes. Vamos combater a fake news. Quer falar alguma coisa, Charles? O pessoal está perguntando sobre a carreata amanhã, Pontes. Amanhã tem a carreata saindo, acho que é do hotel... Cabo Frio? Acapulco, né? Saindo da onde? Não sei se é de Cabo Frio ou se vai ser do Rio. Então, me mandaram uma de Cabo Frio, pessoal. Uma pessoa me mandou, só que assim, quando uma só pessoa me manda, eu confirmo para ver se realmente vai ter a carreata. Então, assim, se mais alguém aí de Cabo Frio tiver para confirmar que vai ter a carreata, me confirma, por favor, me manda lá a foto que eu, Charles, todos nós vamos postar aí nos stories. Isso. Exato. Entendeu? Nós vamos compartilhar a carreata de amanhã em Cabo Frio. Me mandaram, só que eu ainda não tive a confirmação. Eu só divulgo quando eu tenho confirmação. Ó, foi confirmado. Aí a gente divulga. Alguém sabe o horário da de Cabo Frio? Vocês que estão falando aí de Cabo Frio? Acho que é amanhã, 17 horas, né? Eu ouvi falar isso, em frente ao Hotel Acapulco, né? Em frente ao Hotel Acapulco. Tá bom, pessoal? Então amanhã carreata, 17 horas, em frente ao Hotel Acapulco, em Cabo Frio, tá bom? Charles, um abraço. Doutora, um grande abraço para a senhora também. Tudo de bom. Juntos somos mais fortes. Família GS. Agora, Charles. Estou aberta para quem quiser, falando no direct, como eu tenho conversado com muitas pessoas, solucionado dúvidas de maneira de compromisso com a verdade, sem esse cunho midiático que vem sido trago pela mídia. Então, o espaço está aberto para todo mundo e sempre que eu tiver notícias, eu vou estar tentando colocar ali de maneira didática para que todos entendam, já que realmente as pessoas não são operadoras do direito. E o que elas têm de informação é aquilo que a mídia traz. E a gente sabe que está faltando muita verdade nisso. Arrebentou. Agora, Charles, então aí, ó, quem quiser conversar com a doutora está aí à disposição. Lembrando que todos nós somos clientes, tá, pessoal? Doutora Kézia, ela é cliente, uma doutora advogada cliente. Ela não é advogada da GAS, tá bom? É uma cliente que está aí dando uma força tremenda pra gente, tá? Agora, Charles, a GAS está mudando vidas, levando educação financeira e agora também combatendo as fake news. Eles trazendo deram tiro verdade. No pé. Eles deram mexeram tiro com as pessoas erradas, né? Eu queria até agradecer a todos que têm divulgado a GS. Vocês estão divulgando hoje de maneira errada, mas vocês estão fazendo de uma maneira que todos venham conhecer a verdadeira GS, porque a verdade sempre vai prevalecer. Pessoal, um abraço a todos. Vou deixar a live salva. Juntos somos mais fortes.